meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de Ciências da Natureza. E hoje nós vamos dar continuidade a alguns assuntos sobre as plantas. Isso mesmo, nós vamos conhecer hoje um pouco sobre a função das plantas, ou seja, como nós podemos utilizar as plantas, como nós usamos as plantas no nosso dia a dia, ok? A gente já falou aqui que elas são seres vivos super importantes e nós vamos aprender hoje por que são importantes. Primeiramente, seja muito bem-vindo a esse espaço de aprendizagem, esse espaço aqui reservado para você construir os seus conhecimentos sobre ciências naturais ou ciências da natureza. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Bárbara. Vamos lá? Então, pessoal, hoje nós vamos aprender um pouco, começar aprendendo um pouco sobre a questão da alimentação. As plantas na nossa alimentação do nosso dia a dia. Você já deve conhecer as partes da planta, né? A gente já viu aqui que existem plantas de diversos tipos, tamanhos, né? Nós já falamos aqui sobre plantas aéreas, aquáticas, terrestres. E você também já viu a questão aqui das partes das plantas, né? Raiz, caule, folhas, frutos, flores e sementes. Isso mesmo. Algumas árvores, algumas plantas que não dão frutos, tá? Elas às vezes dão flores, às vezes não dão flores. Vai depender aí do tipo de cada planta. Mas no geral, essas são as partes das plantas aí: raiz, caule, frutos, flor, folha e semente. Então, pessoal, quais dessas partes das plantas aí nós utilizamos no nosso dia a dia? Será que, por exemplo, na nossa alimentação a gente come caule? Ou a gente come raiz? Ou a gente come flores? Será que você come flor? A gente vai conhecer hoje que todas as partes das plantas, tá, nós podemos utilizar em nossa alimentação. Nós utilizamos muitas plantas na alimentação. Elas fornecem nutrientes importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. Podemos consumir diferentes partes das plantas, como raízes, caules, folhas, flores, frutos e até sementes. Vamos ver alguns exemplos, tá? As folhas do almeirão, que são utilizadas na salada. O feijão é um tipo de semente. Os brócolis, por exemplo, principalmente as flores, tá? As flores do brócolis que a gente cozinha ali, come. A mandioca, ela é uma raiz. A batata inglesa, o gengibre, por exemplo, é um caule. E a acerola é um fruto. Então, todas as partes das plantas, dependendo da planta, nós podemos consumir em nossa alimentação. Nós vamos descobrir o que consumimos de determinada planta, de determinada parte dela. Então, vamos começar conhecendo um pouco sobre as raízes. Que tipo de raízes de plantas nós comemos em nossa alimentação? E dentre elas a batata doce, o nabo, a cenoura, certo? A cenoura, como você está vendo aí nessa imagem, ela é uma raiz, tá? Nós não comemos, por exemplo, as folhas da cenoura, apenas a raiz, tá certo? A cenoura, ela é uma raiz, fica ali dentro, fixa na terra, porque é uma planta terrestre. E aí é arrancada, né, no tempo certo e serve na nossa alimentação, cozida, um bolo de cenoura, por exemplo, um doce. A beterraba, gente, também é uma raiz aí super nutritiva. E caule, será que você come caule na sua alimentação? Quem gosta de cana-de-açúcar, gente, uma delícia, né? Aquele caldo de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar também serve na produção de álcool, também serve na produção do açúcar. O açúcar que vai naquele pacotinho ali no mercado, ele vem da cana-de-açúcar, isso mesmo. O alho que a mamãe usa aí para temperar um feijão, uma carne, né? A cebola também são caules, isso mesmo. A cana-de-açúcar, como eu já mostrei para você, né, que pode ser consumida ali in natura
ou pode ser transformada em um outro nutriente, em um outro produto, como açúcar ou como álcool. A cebola, isso mesmo. A cebola aí que a gente coloca na salada, coloca no feijão, coloca no arroz, coloca no molho do macarrão, coloca em todo canto. Na minha casa mesmo não pode faltar cebola. Cebola é importante para temperar qualquer alimento e é um alimento muito nutritivo. É um caule. E por ser caule, tem ali uma quantidade muito grande de água dentro dela. Tanto é que quando você parte a cebola, você vê que dentro escorre ali um líquido da cebola. Porque tudo que é caule, ele tem ali uma concentração muito grande de líquido, de água e sais minerais. Porque você sabe que o caule, ele transporta a água e sais minerais que a raiz da planta tira da terra, fica ali no caule armazenado e é distribuído para todo o resto da planta. Então, tudo que é caule tem uma grande concentração de água, isso mesmo, e sais minerais e nutrientes. A batata inglesa também, quando você parte, você percebe ali que sai um líquido, porque ela tem bastante ali nutrientes reservados ali naquela parte da planta que é o caule. A batata inglesa é um caule. E folhas? Você come folhas em sua alimentação? Você pode até achar que não come folhas, mas você come. Porque quando a mamãe vai temperar ali o feijão, por exemplo, que ela utiliza o coentro, a salsa, a cebolinha e mistura ali no feijão, na carne, você acaba ali ingerindo aquela folha, o alface nas saladas, né? Um chá que você faz. E aí nós temos o couve. O couve, ele é uma folha que é utilizada para fazer feijão, para colocar na carne, para acompanhar a feijoada ali, aquele couve refogado, partido ali em tirinhas, né? E é uma planta, uma folha super nutritiva, gente. Tem muita coisa boa para o nosso organismo no couve. O alface é muito utilizado em saladas. E flores. Você come flor? Ah, professora, eu não como flor não, hein? Come sim. Por exemplo, os brócolis ou a couve-flor, né? São exemplos de flores que nós utilizamos aí no nosso dia a dia, em nossa alimentação. Cozido ali junto com alguns vegetais ou bem picadinho ali dentro do arroz, o arroz com brócolis é uma delícia, gente, maravilhoso. A couve-flor também é muito boa, é muito nutritiva para o nosso organismo. E os frutos você já conhece, né? Exemplos de frutos, por exemplo, o milho, a azeitona, o tomate, a berinjela, tá? O girimum, a abóbora, a melancia, o pepino, a goiaba, tá? Pêssego, abacate, ameixa, manga. Todos esses são exemplos de frutos das árvores que comemos. Isso mesmo. E não podemos esquecer das sementes, né, pessoal? Para quem não acha que come semente, a castanha que você come, o amendoim que você come, o arroz, o feijão, tudo que for grão é semente. Isso mesmo. Então, as sementes também estão presentes em nossa alimentação. Isso mesmo. E as plantas, gente, elas não servem apenas para nos alimentar. Elas estão presentes em nosso dia a dia de diversas formas. Então agora vamos conhecer quais são outros usos das plantas. Em que nós utilizamos as plantas em outras coisas no nosso dia a dia, na nossa vida. As plantas estão presentes no dia a dia de todas as pessoas. Além da alimentação, elas são utilizadas para outros fins. Para a construção, por exemplo, de móveis, de casas, de objetos, como mostra aí na figura, né? Os índios, os povos indígenas, eles gostam muito de utilizar elementos da natureza em suas construções, de barcos, construções de redes, da própria casa ali, né, deles, da oca, né? Então essa moradia indígena aí que você está vendo, aí, coberta por sapé, que é um tipo de palha de capim, muito utilizada por eles. Então, serve para a construção de diversas coisas. Olha essa casa aí, por exemplo, belíssima, feita toda de madeira. Isso mesmo. E a madeira vem da onde? Da planta, vem da árvore. Isso mesmo. Então, são coisas que utilizamos também da planta, parte das plantas, como o caule, por exemplo, que é o caso aí da construção da madeira, vem do caule das árvores, para o nosso dia a dia, para a nossa subsistência.
objetos decorativos na nossa casa, utensílios domésticos, brinquedos como peão, carros. Você vê aí, ó, a madeira, a palha, o sisal, sendo aí utilizado no nosso dia a dia, em objetos decorativos, em objetos de multiuso dentro de casa. Na indústria, esse material, as plantas também são utilizados, tá? Na fabricação de diversos produtos, como borracha, tinta, tecido, papel, cera, perfume, sabonete, shampoo e diversas coisas. Pegam e extraem parte das plantas, levam para a indústria para a fabricação desses produtos. Veja aí nessas imagens, por exemplo, a primeira imagem mostra uma plantação de algodão, isso mesmo, que é aí utilizado para fazer o quê? Tecidos. E o eucalipto, que é uma árvore utilizada na fabricação de papel, por exemplo. Olha aí, do algodão aí é transformado em diversas roupas. O linho também, que é tirado aí de algumas plantas, também utilizado para fazer tecidos, roupas, lençóis, dentre outras coisas. E a borracha, você sabe como ela é fabricada? Então, é extraído aí o látex da seringueira, que é essa árvore aí, ó, fazem cortes aí na diagonal, extraem esse látex das seringueiras e esse material é utilizado na fabricação de borracha, de pneu e de tudo que vem desse material. E na fabricação de cosméticos também. Por exemplo, na sua casa deve ter aí um shampoo e um condicionador. Se você observar o shampoo e o condicionador, você vai ver que há extratos de vegetais. Pode ser a babosa, pode ser o quiabo, pode ser qualquer outro vegetal que às vezes está presente ali na composição química daquele shampoo, daquele condicionador, o extrato de alguma planta. Óleo que vem do coco, óleo de azeite que vem da oliva. Né? Na fabricação de cosméticos como perfumes, por exemplo, aí, as fragrâncias do perfume, elas vêm aí das flores, inspiradas nas flores, nas plantas. As tintas, as maquiagens também, tudo isso aí, gente, são utilizados das plantas. Veja como é importante as plantas na nossa vida. E também, ó, como objetos decorativos em nossa casa, como móveis, cadeiras, né, mesas de apoio, nichos que colocamos objetos decorativos. Então, as plantas aí estão presentes em todos os lugares. Vejam esses lindos vasos de plantas aí que servem para ornar, para decorar um ambiente dentro de uma casa. Muito legal, né, gente? Esses são alguns dos usos das plantas. Mas tem um uso aqui muito importante. A planta é utilizada também, gente, para a fabricação de medicamentos. Vários medicamentos disponíveis nas farmácias também são produzidos através de extrato de alguma planta, tá? Na primeira imagem aí você vê a espinheira santa, que é usada na fabricação de medicamentos para dores no estômago e a sua folha mede 9 centímetros. O salgueiro, na segunda foto aí, que pode chegar a 25 metros de altura, ele é utilizado em medicamentos que combatem dor e febre. Isso mesmo, então é extraído aí essa substância poderosíssima das plantas, levado para as indústrias e usado na fabricação de medicamentos. Olha aí, por exemplo, aí o uso do xarope. Xarope é um medicamento mais natural, né? Algumas pessoas fazem em casa um xarope, um lambedor, como dizem, né? Então, são coisas que também utilizamos das plantas para fabricar esses medicamentos também mais naturais, que não passam pela indústria farmacêutica aí, né? E também, ó, chás. Os chás também ajudam muito o nosso organismo em diversas coisas, né? O hortelã, que é um chá saborosíssimo. A camomila, que dizem que acalma, né? Quando você está muito nervoso, estressado, você toma ali um chazinho de camomila. O chá de boldo, né? Quando você está aí desarranjado do intestino, né? E aí você toma ali esse chá de boldo e vai ajudar você ali a se recompor, seu organismo a se recompor, seu intestino, sua flora. Então, é muito importante as plantas na nossa vida.
É importantíssimo nós aprendermos para que elas servem e o que elas podem nos dar aí de benefícios para a nossa vida. As plantas também são utilizadas aí, gente, como temperos. A salsa, o alecrim, a salva, a manteiga, tá? O cominho, a pimenta do reino, tá? Todos esses aí são condimentos, são temperos aí que utilizamos para temperar aí o nosso alimento, o nosso feijão, a nossa carne, né? Os pratos que a gente faz na cozinha ali, utiliza os temperos. Tudo isso vem das plantas. E não só isso, gente, as plantas também podem servir como abrigo para os animais. Isso mesmo, muitos animais utilizam as plantas para fazer seus ninhos, suas casas, né? Para ali descansar, tirar ali seus cochilos, passar ali o dia, a noite. Então as plantas, elas são importantes para todos os seres vivos, gente, todos os seres vivos. E nas artes também ela é utilizada. Muitos pintores, por exemplo, já retrataram a relação das pessoas com as plantas em seus quadros, mostrando a importância em nosso cotidiano. Essa pintora aí, famosíssima, e que eu tenho uma admiração muito grande por ela, que é a Tarsila do Amaral, ela foi uma das pintoras mais importantes do Brasil. E no início da sua carreira, seus quadros tinham cores fortes e retratavam paisagens tropicais. A beleza e a variedade das plantas e dos animais brasileiros. Veja que coisa legal, as plantas aí sendo utilizadas também na artes, isso mesmo. Pois é, pessoal, e aí, gostaram de aprender coisas legais sobre as plantas? Muito bem, fica ligadinho, tá certo? Que na próxima aula tem muita coisa legal também pra gente aprender. Por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima aula. Um beijo para vocês.